Eu saí da Irlanda por causa do clima, eu não gosto do frio, não gosto do vento. Tem lugares em qualquer país que tem violência, mas onde eu escolhi morar no Brasil, eu gosto da tranquilidade. Pra mim, aqui na Irlanda agora, é absurdo de caro, tá tudo caro, nem quero comprar um café, né? O que vocês estranharam na cultura brasileira? Abraçar, Abraçar. beijar. Não sabia falar com ninguém, eu me sentia uma burra, sabe? Ônibus, mercado, médico, salão, tudo no português, então você precisa se virar. Ajudar a nação dos brasileiros aqui na Irlanda realmente é uma coisa que me dá aquela sensação que eu tô fazendo uma diferença, sabe? A gente já está acostumado a falar da imigração dos brasileiros para o exterior, mas hoje a gente vai ver a situação contrária. Vamos conversar com duas irlandesas que escolheram o Brasil para morar. Vamos descobrir os desafios e os pontos positivos de morar no Brasil. Bora lá? E aí, bom? Tudo certo, Felipe? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, você de novo veio aqui contar um pouquinho da sua história. Conta um pouquinho aí, você foi para o Brasil por quê? Então, eu estava morando em Portugal na época e decidimos, eu e meu marido brasileiro, decidimos ir para o Brasil para passar 3 meses de férias. Estávamos no segundo mês já pensando, nossa, estamos muito felizes aqui, o que vamos fazer? Será que podemos ficar? Eu já entrei em contato com o embaixado para ver se for possível fazer o visto e começou a pandemia. Então eu não podia ir embora de qualquer maneira, ficou mais fácil para mim fazer a questão do visto, dos documentos. Eu casei. E o resto é história. E aí hoje, como é que você mora lá no Brasil? Mora você e sua família, seu filho mora lá também? Sim, a gente mora em Garopaba, uma cidade pequena no litoral de Santa Catarina. Eu, meu marido e meu filho Jack. Você chegou a pensar em trabalhar no Brasil, no mercado de trabalho do Brasil? Com quem você trabalha? Eu tenho uma escola de inglês online, onde eu ensino brasileiros morando na Irlanda. Então, no momento é isso que estamos fazendo, mas se tivesse uma oportunidade incrível no Brasil, eu nunca diria não. Não? Eu estou aberta para novas oportunidades também, mas ajudar a nação dos brasileiros aqui na Irlanda realmente é uma coisa que me dá aquela sensação que eu estou fazendo uma diferença, sabe? Então, você ensina inglês para vários brasileiros que moram hoje na Irlanda. Isso aí. A grande maioria, a gente tem alunos em Portugal, Espanha, outros países da Europa também, mas a grande maioria é brasileiros morando na Irlanda, querendo entender os irlandeses. Sim. E aí você vê que realmente eles têm muita dificuldade. Apesar de morar na Irlanda, não conseguem falar inglês assim fluentemente. Não, tem pessoas chegando fluente, eu acho que você chegou na Irlanda fluente, né? Eu acho que mesmo as pessoas fluentes têm dificuldade com o nosso sotaque, nossas gírias, linguagem coloquial, mas também tem muitos brasileiros que chegam aqui na Irlanda sem falar absolutamente nada. Talvez tenham uma experiência na escola, aprender inglês, não deu certo. Muitas pessoas que têm esse trauma de esse jeito tradicional de aprender inglês. E a gente criou uma maneira diferente, focada na conversação, que vai ensinar a pessoa realmente conseguir se virar. Então, isso é a nossa meta, fazer os brasileiros se virar e triunfar na Irlanda. E eu tô com a Elaine também, uma brasileira. Oi. Que mora em Santa Catarina. Brasileira? Brasileira. Obrigada pelo compliment. Não. A Elaine é uma irlandesa que mora lá em Santa Catarina também. Eu moro em Floripa, capital. Apesar de ser capital, um lugar tranquilo ou um lugar agitado? Super tranquilo. É um capital pequeno, tem um centro pequeno. E aí tem praias, é muito tranquilo, eu adoro ali. É mais ou menos do tamanho de Dublin, então. Isso, eu ia falar isso, bem parecido. Como é que foi sua história de se mudar para o Brasil? Então, eu apaixonei com um brasileiro, que na época eu estava trabalhando aqui como enfermeira. Foi 13 anos atrás, então bastante tempo. E aí as coisas aqui na Irlanda não estavam indo muito bem, assim, em termos do economia, né? Ele recebeu um convite de trabalho para trabalhar em Floripa. Eu tinha 25 anos. Apesar de gostar do meu trabalho, de ser enfermeira e tal, muitas pessoas estavam saindo da Irlanda na época. E aí também o salário estava menos por causa das taxas, os impostos, né, que o governo estava colocando. Apaixonei. E aí o convite para Floripa, eu falei, bom, vamos, let's go. Eu olhei, né, eu pesquisei um pouco sobre Floripa, eu vi que é um lugar que tem bastante gringos, gringas, que também é um lugar que as pessoas gostam para passar as férias no Brasil.
E também eu vi que tinham algumas escolas de inglês, então antes de chegar eu fiz uma pesquisa, mandei alguns e-mails, viu, sou Elaine, estou chegando. E aí, acho que nem dei 7 dias e eu já estava trabalhando numa escola de inglês. Olha só. E a sua profissão, você pensou em exercer lá também? Pensei, porém eu precisava revalidar o diploma, que em tudo demorou 3 anos. Então eu precisava fazer teste de proficiência do português, CELPE-BRAS. Passei, mas aí tinha algumas coisas em relação à legislação do SUS que estava faltando, vamos dizer, entre o que vocês têm aqui no Brasil para enfermagem é na Irlanda. Então essa prova ela só acontecia uma vez por ano. E aí eu primeiro reprovei porque não falei português, né? Eu cheguei sem falar português, que foi o primeiro erro. E aí segundo ano eu reprovei por causa de uma pergunta. E aí na terceira eu peguei, mas assim, depois de 3 anos eu já estava trabalhando como professora de inglês, eu já estava dando aulas particulares, tinha saído da escola de inglês. Tem outra questão também, o que eu fazia aqui na Irlanda, eu gostava de trabalhar na sala cirúrgica. Então, dentro da cirurgia, enquanto está tudo acontecendo. E no Brasil, quem faz isso são os técnicos. O trabalho do enfermeiro é administração, sabe, delegando as coisas. Eu falei, olha, não era isso que eu quis, então vou continuar trabalhando como professora de inglês. Então foi a decisão, mas assim, já está validado, caso em algum momento eu decido, eu quero voltar a ser enfermeira, eu sei que eu tenho. O português, como é que foi para você aprender português, Bô? Olha, foi uma situação que eu visitei Brasil, não sabia falar com ninguém, todo mundo estava conversando comigo, foi uma situação de tipo, eu me senti uma burra, sabe? Que foi, todo mundo queria falar, eu sabia que as pessoas estavam sendo legal por causa do sorriso, mas eu fiquei assim, pedindo para meu marido traduzir, pior tradutor do mundo, meu marido, tá? Então, ficou assim que eu falava, fala para tua mãe que a comida é muito boa, que eu nunca experimentei uma coisa dessa, e ele respondia assim, gostou, ela gostou. Eu falei, foi isso que eu falei muita coisa. Então eu fui embora daquela viagem para o Brasil e falei para minha sogra, na próxima visita eu vou falar português. Então eu voltei, eu estava morando no Chile na época, voltei e fiz intensivo, 3 horas, 3 vezes por semana para 3 meses e o resto foi na conversação. E desenvolveu rápido, então? Sim, desenvolveu rápido. Depois que você estava lá? Sim, mas eu fiz bastante trabalho, sabe? Foi uma situação que, tipo, eu me mudei para o Brasil, onde eu não tinha a possibilidade de falar inglês com ninguém, né? Ao menos no meu círculo eu não achei ninguém. E também eu comecei a gravar conteúdo para Instagram. Então, quando você está gravando conteúdo, você está não só gravando, mas você está se ouvindo depois, né? Então, eu estava conseguindo, e até hoje estou conseguindo ouvir meus erros, que isso eu acho que é uma coisa que muitas pessoas não fazem. Essa questão de, eu acho que eu não falo bem, eu acho que minha pronúncia não está legal, eu acho que, acho. Você acha ou você já foi, olhou, escutou? Então isso foi uma coisa, eu passei muita vergonha assistindo meus próprios vídeos, eu acho que isso ajudou bastante. Isso é uma dica também para os brasileiros que querem aprender inglês. Com certeza, você não precisa postar seu conteúdo, mas se você consegue criar conteúdo onde você está desenvolvendo uma história, falando uma coisa importante ou até fingindo que você está em reunião, e daí depois você senta e olha, você vai ver quantos erros você cometeu. Porque que nem agora, eu não estou conseguindo me ouvir. Eu estou prestando atenção no que você vai falar, o que eu vou falar. Então depois que eu assisto esse vídeo, eu vou achar todos os errinhos que estão aparecendo. Claro, se você está no início absoluto, 80% do seu tempo vai ser só estudando e com o apoio de professor. Mas depois, quando você já consegue desenvolver uma conversa, você vai notar os erros. Porque provavelmente você está já notando os erros dos seus amigos, né? A gente vê, né? A gente consegue enxergar os problemas. Então, isso é uma coisa muito poderosa. E no seu caso, para se adaptar com o português, foi fácil? Foi difícil? Não. Foi pelo contrário. Não faço o que eu fiz. Assim, chega preparado. Então, foi muito difícil. Meu marido é brasileiro, então, com certeza, esse ajudou. Ele me salvou várias vezes. Mas, assim, ele precisava trabalhar, eu precisava me virar. Então, assim... o ônibus, mercado, médico, salão, tudo no português, então você precisa se virar. Assim, eu não dei muito prioridade, vamos dizer, nos primeiros 9 meses, porque eu estava trabalhando numa escola de inglês, meu chefe era americano, e aí, em casa eu estava falando inglês com meu marido, então por que eu preciso falar português? Mas eu adorei, eu falei, não, eu adoro o Brasil, eu quero ficar aqui, então eu preciso aprender esse idioma. Então,
eu coloquei isso como prioridade. Claro que faz 13 anos, então o meu português já melhorou bastante desde 13 anos atrás. Mas foi difícil, o português é bem difícil. Qual era a sua profissão aqui, vó? Eu trabalhava como a Bilingual Customer Service Representative, mas eu estudei equivalente de letras. Sim. Então eu saí da universidade, trabalhei nessa empresa internacional e depois, enquanto trabalhando lá, eu fiz a especialização para ensinar inglês como língua estrangeira. Então a meta era sempre ser professora, mas quando eu decidi que eu queria ser professora, era professora desde pequena, eu queria ser professora, mas o que eu queria era férias de 3 meses, dias mais curtas e um salário bom. Então eu não consegui isso como professora de inglês, né? A gente não tem férias do mesmo jeito e tal, mas meu sonho era sempre ser professora. O fato de você ser uma pessoa autônoma te dá mais liberdade também no Brasil, né? Você morar no Brasil, talvez trabalhando lá para uma empresa de lá, até questão salarial ia ser mais complicado para vocês, né? Olha, eu nunca trabalhei numa empresa brasileira, mas eu acredito que sim. O que temos agora com a nossa escola, a gente tem liberdade, né? Que nem, meu filho não tem escola, amanhã eu consigo tirar o dia, as férias posso tirar quando quiser, que é muito importante para mim voltar para a Irlanda uma vez por ano. Então, não é sempre possível, né? Se estivesse trabalhando numa empresa normal, acho que não é sempre possível tirar as férias 2 semanas, por exemplo, em agosto, e daí 2 semanas outra época no ano. Então, essa liberdade é muito importante para mim. Essa possibilidade de me movimentar é muito importante. Tipo, eu falei que eu sempre queria ser professora, mas eu sempre queria viajar também. Então, esse jeito de trabalhar autônomo, tu falou? Sim, autônomo. Autônoma, para mim, tipo, essencial. Porque no outro vídeo que a gente lançou, muita gente falou assim, né? Também assim é fácil, você mora num paraíso, lá em Santa Catarina. Sim. E, além disso, recebe o salário de fora, vamos dizer assim. Então, as coisas ficam mais fáceis. Eu acredito que sim. Uhum. O que é que um brasileiro precisa para seguir o mesmo caminho que você? Então, isso é uma coisa que eu falo para muitos dos meus alunos, né? Se você trabalha numa empresa que deixa você trabalhar 100% remota, né? E você consegue um salário irlandês, eu acho que você vai ter uma vida boa em muitos países, não só o Brasil, mas vários países da Europa também. A possibilidade de ter esse salário que está mais robusto, né? Com um custo de vida mais baixo. Para mim, aqui na Irlanda agora, é absurdo de caro, tá tudo caro, nem quero comprar um café, né? Mas né, no Brasil você tem essa possibilidade de morar numa casa maior, com espaço, né, com menos preocupação sobre o dinheiro, eu acho. Qual é aquela coisa que o brasileiro não tem que precisa ter para conseguir uma oportunidade dessa? Então, eu acho que a coisa mais importante para você ter na Irlanda, o básico de tudo é o inglês, né? Você precisa conseguir se comunicar, entender, fazer reunião, se vender. Eu acho que isso é muito importante para você ter as melhores oportunidades aqui na Irlanda. E até a possibilidade de ir embora e eles querem continuar trabalhando com você. E ter uma oportunidade igual a que você está falando, morar no Brasil, talvez ser um programador, um designer, um editor de vídeo, ganhando o salário de fora e morando lá em Santa Catarina, no caso. Isso. E a gente tem vários alunos também em Portugal que trabalham em TI também, que trabalham para empresas irlandesas, que eles precisam fazer reunião online uma vez por dia, por isso eles estão fazendo aula comigo, né, para entender essas reuniões, mas em geral eles têm essa vida em Portugal, vida no Brasil, vida em outro lugar, que às vezes, dependendo do que você está procurando, pode ser uma qualidade de vida melhor. E hoje você ensina inglês para brasileiros que moram no Brasil ou é do mundo todo, ou é da Irlanda? Então, nos últimos 2 anos e pouquinho, o foco realmente são brasileiros que têm planos de embarcar para a Irlanda ou que já moram aqui. Normalmente, a porcentagem eu diria que é 98% que já chegaram, já assustaram, precisam aprender inglês para ontem. Então, antes que eu criei o perfil 2 anos atrás, mais ou menos, era brasileiros, assim, Floripa, ou assim, no Brasil inteiro, mas assim, era mais concentrado no capital mesmo. E aí eles se assustam por quê? Porque eles aprendem muitas vezes o inglês americano, se eles aprendem inglês antes de chegar. Então, o sotaque da Irlanda é diferente, as gírias são diferentes, são outras, tudo é diferente, né? É um inglês que você vai entender se você for ler, mas aí, para escutar um irlandês é outra coisa. No dia a dia aqui conversando é complicado. É outra coisa, exatamente. Inclusive, eu já tinha alunos assim, em inglês muito bom, intermediário para intermediário avançado. E mesmo eles,
assim, nossa, o que é isso? E aí eles começaram as aulas de inglês para afinar a audição, né? Então, assim, imagina uma pessoa que chega sem inglês totalmente, você fica totalmente perdido. Fica perdido. Então hoje, você, apesar de ser irlandesa, você prefere fazer sua vida no Brasil? Prefiro sim. Antes a gente tinha os planos de... Eu sempre queria morar na Espanha, então estávamos sempre pensando, será que vamos voltar? Será que vamos morar na Espanha? Mas nesse momento, com toda a rotina do meu filho, com a vida que a gente tem, eu não tenho nenhum plano de voltar para a Europa. Se um dia uma coisa muda e a gente precisa voltar, eu acho que eu vou voltar para a Espanha e não para a Irlanda. Mas o que te faria voltar definitivamente? Eu acho que só seria se fossem meus pais precisando de mim mais perto. Claro que se eu preciso morar na Irlanda para cuidar dos meus pais também, eu vou fazer. Mas eu vou tentar trazer eles para a Espanha, um lugar mais quente, se for possível também. Mas eu acho que é só meus pais que vão me levar de volta. Mas o que te faria voltar? Olha, eu tenho um irmão que mora no Canadá. Ele mora lá há uns 18 anos. Eu moro no Brasil. E meus pais moram aqui, e eles têm 70 anos, 72 anos, então assim, eu já sei que provavelmente no futuro vai ter períodos que eu vou ter que voltar, sabe? Faz uns 6 meses aqui, talvez fica um pouco mais ou até menos, para ajudar, sabe? Quando eles ficam mais idosos. É questão familiar mesmo, né? Isso, esse que se pega, né? A questão de saudade. Claro que tenho saudade da minha família, dos meus pais, mas eu vejo eles uma vez por ano, eu acho que a gente conversa mais hoje em dia do que quando eu morei em Dublin mesmo. Tipo, agora tem o grupo de WhatsApp, videochamada. Então, hoje em dia a comunicação é muito mais fácil, né? Você tá longe, mas não parece tão longe. Quais os pontos que você mais gosta de morar no Brasil? Ok, então sempre eu vou falar primeiro o clima, né? Eu saí da Irlanda por causa do clima, eu não gosto do frio, não gosto do vento, não gosto da chuva. Claro que no Brasil também temos uma chuva, mas é uma chuva diferente, né? Sim. Então eu acho que número 1, clima. Mas não tem nada de errado com o clima daqui. Não, eu acho que sempre que eu chego aqui na Irlanda dá uns dias de sol, né? Pra né, dar aquela saudade, será que tá fazendo a coisa certa? Mas eu sei que sempre vai embora esse sol também. E outras coisas do Brasil, né? A gente tem qualidade de vida muito boa, né? A gente mora perto da praia, aluguel mais barato. A gente tem a possibilidade de fazer tudo na nossa cidadezinha onde a gente mora. Eu estou muito, agora que eu tenho filho pequeno, estou muito satisfeita com o creche, né? A escola para as crianças lá também. Eu gosto muito do jeito que os brasileiros tratam a família, sabe? É uma coisa que eu acho que a mãe e o baby é muito importante no Brasil, que eu acho que faz toda a diferença. Eu sinto que quando eu estou caminhando no Brasil, no parque, na praia, várias pessoas vão parar para cumprimentar meu filho. Eu acho que isso é uma coisa que né, enche o coração, é uma coisa muito linda. E o que você mais gosta de morar lá na sua região? Tranquilidade. Onde eu moro, tranquilidade. Que eu sei que eu não posso falar isso sobre o Brasil inteiro, né? Onde eu moro é tranquilidade. Porque vai ter muita gente que vai falar, mas o Brasil é violento e tal. Com certeza. Também tem lugares em qualquer país que tem violência, mas onde eu escolhi morar no Brasil, eu gosto da tranquilidade, simplicidade, a praia, a comida, o sol. São gente boa também, sabe? Eu já viajei um pouco pelo Brasil. Em geral, brasileiros, assim, com certeza são muito receptivos, muito amigáveis, tudo isso. Mas Floripa tem meu coração. A Floripa também tem as estações definidas, né? Você fala. Então, eu acho que isso foi importante para a minha adaptação também. Imagina se eu fosse para o Bahia ou lá em Ceará, assim, o sol... Ia ser um choque, né? Choque total, assim, por causa do clima. Então, eu gosto do sol, mas assim... Existe uma comunidade de estrangeiros no Brasil também, igual tem dos brasileiros aqui na Irlanda? Existe. Tem um grupo, ao menos em Florianópolis, eles fazem encontro uma vez por mês. Eu acho que tem uns 300, 400 gringos lá. Sério? Sim, que é gringos eu acho que gringos em Floripa. Eu acho que é muitas pessoas dos Estados Unidos,
ou pessoas que saíram do Brasil como crianças e voltaram, ficaram gringos, voltaram para o Brasil mesmo sendo brasileiros. Então, eu acho que a comunidade está muito grande. Tem uma comunidade. Eu não faço parte dessa comunidade muito. Eu estava no grupo do WhatsApp, mas estava muito movimentado, eu saí. Eu acho que isso é outra coisa que eu posso falar para as pessoas, que é muito importante, né? Você precisa se expor, né? Porque aqui na Irlanda tem muita comunidade brasileira. Sim. Então, é muito fácil para você, né? Viver a sua vida sem falar inglês. Para mim, no Brasil, eu sempre faço questão de fazer coisas com pessoas que não falam inglês. E o que você falaria para o brasileiro que quer se mudar para a Irlanda? Olha, aprende inglês antes. Sem sombra de dúvida. E a gente não está falando sobre, chega fluente. Não precisa chegar fluente, mas o básico já vai te ajudar, já vai colocar você num lugar que você vai ter mais oportunidades. E aí você vai melhorando, sabe? Faz um curso básico, se tiver tempo, se tiver condições financeiras para fazer antes, porque você vai economizar tempo e dinheiro quando você for chegar aqui. Eu tenho muitos alunos que fazem KP, né, Kitchen Porter, também cleaner, que é faxineiro, faxineiras, e aí não são trabalhos que exigem que você fale inglês, sabe? São oportunidades que muitos brasileiros, muitas outras nacionalidades também, eles conseguem quando eles chegam, porém não exige inglês, então assim, usa como entrada. Sim. Mantenha as aulas de inglês e aí busca outras oportunidades. E aí se você já chega na Irlanda com o inglês um pouco melhor, né, você pode até pular de repente essas oportunidades, trabalhando num restaurante, um hotel, onde você tem contato com o inglês, né? Você vai escutar, você vai melhorar sua fala. Então, eu diria isso para eles. O que você falaria, então, para o brasileiro que quer se mudar, não só para a Irlanda, mas sair do Brasil? Eu acho que é muito importante para você ter esse pensamento que a cultura é totalmente diferente. Eu acho que o inglês é o básico. Se você não tem inglês, você fica uma pessoa sem voz, sem possibilidade de se defender, se vender, se expor. Então, isso é muito importante para você. E eu acho que o mais importante é a mente aberta, porque eu acho que muitas pessoas chegam aqui na Irlanda esperando uma coisa parecida. Não é parecida, é muito diferente. Então, cada país você vai achar suas peculiaridades e a Irlanda eu acho que é uma cultura bem diferente, bem longe do Brasil. Você vai ter menos abraço, você vai ter menos beijo, mas as pessoas são legais. Eu acho que tem a comunidade brasileira e a comunidade da Irlanda, eu acho que eles combinam, né, em muitos aspectos, mas também, né, se você chega aqui sem falar absolutamente nada, eu acho que a primeira coisa que você precisa pensar é independência, né? Você precisa ir fazer as suas coisas sozinho. E lembrar que, né, não é outro Brasil mais frio, é outro lugar totalmente diferente. É isso aí, mas dá para se acostumar. Sim, com certeza, com certeza. Falando nisso, a Blo, ela tem um curso de inglês, eu vou deixar o link aqui na descrição também, então se quiser clicar, pode se matricular lá também, né? Por favor. É isso aí, valeu. O que o Brasil faz muito melhor que a Irlanda? Sol? Com certeza. Eu acho que é questão de fila preferencial. Eu acho que isso é muito... Essa é boa. Sim, isso é muito boa. No Brasil não é só pessoas mais velhas, né? Tem pessoas autistas, pessoas com criança pequena no colo, grávidas. Eu acho que quando eu era grávida era uma coisa muito legal para ter essa fila preferencial, especialmente no aeroporto. Sabe quando estávamos passando na imigração em São Paulo ano passado? A gente já estava com 2 anos, eu fui lá pedir para a menina no aeroporto, até que idade ele pode passar essa preferencial? E ela falou, até 12 anos. Eu falei, tá, joia. Muito importante isso, com certeza. O meu pai, ele adorou. Ele é saudável, mas tem problemas na coluna, né? Então, para ele foi muito bom. Olha, eu nunca peguei transporte público no Brasil, então eu não tenho certeza. E na Irlanda, você já pegou transporte público? Sim, na Irlanda, eu nunca dirigi na Irlanda, então eu fiquei com raiva do ônibus aqui. Porque eu moro num lugar mais afastado, só tem um ônibus. E de vez em quando desaparecia, sabe, 3 minutos e daí some. Então isso me dava muita raiva. Eu também aprendi a dirigir lá no Brasil. E aí, antes disso, por 7 anos, eu precisava pegar 7 ônibus só para chegar... Não, desculpa, 3 para ir, um para, ir para um lugar durante o almoço e aí 3 para voltar. Então, eu falei, não, eu preciso dirigir. Eu diria que transporte público... Porque a gente mora em Santa Catarina, então você não pode. Lá em São Paulo, acho que tem mais opções. Mas no estado onde a gente mora, eu acho que Dublin ganha. Dublin ganha. Uhum. Para mim,
de onde eu moro, né? Os dois são ruins. Salvador e Dublin é Mas ruim. o que você acha ruim daqui? Daqui da transporte Irlanda? Público? O transporte daqui é ineficiente. De primeiro, só tem ônibus. Ele é lento. Ele some. Tudo bem, a qualidade do ônibus em si é boa. Tem entrada USB, o motorista é educado. Wi-Fi. Mas fora isso... Sim. Sim, eu acho que depende de onde você mora, porque onde eu moro, que só tem essa um ônibus, se não chega o ônibus, vai destruir teu dia. Então, eu acho que se você mora num lugar mais centro, eu acho que provavelmente você tem mais opções, e daí, vai perder um ônibus, vai pegar outro. Acho que depende. Pode dizer que não tem padrão. Né? Não tem padrão, assim, depende muito. Por exemplo, tem alguns alunos que moram lá no interior da Irlanda, assim, nem tem correio, não tem nenhuma numa lojinha, assim, então esquece ônibus. Sim. Então, de fato, realmente depende de onde você, né, se está pensando em morar aqui na Irlanda, depende muito de onde você escolhe. E o que a Irlanda tem melhor que o Brasil? Eu sou uma pessoa prática, então uma coisa que eu acho melhor aqui é o jeito que fazemos o lixo. Eu acho que deveria pesar o lixo e tu deveria pagar para o lixo que você usa. Eu acho isso importante. Com certeza, concordo, 100%. Eu discordo agora dessa vez. A gente já paga tanto imposto, ainda tem que pagar mais lixo. E outra, vamos supor que nós três somos vizinhos. Ok. Vocês duas pagam e eu não pago. Aí o meu lixo começa a se acumular. Então fica ruim para vocês. Eu estou desvalorizando a rua de vocês porque eu não decidi pagar. Se fosse algo que já fosse incluído nos impostos lá e todo mundo pagasse, talvez fosse melhor. Sim, mas eu acho que o governo irlandês não confia muito no irlandês, né? Do mesmo jeito que a gente não pode beber em qualquer horário e tal. Mas eu acho que se você tem a opção de usar muito lixo e não reciclar e fazer essas coisas, tu não vai fazer, sabe? Então eu acho que muitas pessoas vão botar tudo na mesma lixeira e tudo mais. E como tem esse incentivo de pagar, pra mim é bom. O que vocês estranharam na cultura brasileira? Abraçar, beijar, assim, quando você for se apresentar com alguém. Meu marido, ele precisava me ensinar, assim, quando você chegar, você dá um abraço, né, um beijo, ok. E eu lembro um dia eu fui para um médico, logo no início, e eu não abracei o médico. Eu abracei o médico, ele ficou, assim, super simpático comigo. E aí o meu marido só fez assim. Falou, mas quem você abraça? Eu aprendi, né, durante o tempo, que tem pessoas que não curtam muito, realmente. Então é uma educação mesmo. E aí eu acho que depois da pandemia, pelo menos, as pessoas estão um pouco menos... Um pouco mais distantes. Isso, né? um pouquinho. Adoram um abraço. Eu também adoro hoje em dia. Eu não conheço a pessoa, eu continuo dando a mão, mas eu morava no Chile antes que morar no Brasil. E no Chile, eles beijam todo mundo em todo lugar. Então, quando você entra na sala de aula, todos os seus alunos vão te dar um beijo. Uau! Então, para mim, Brasil foi melhor, porque eu não gostava de tanta beijo e abraço. Um pouco chato. E o médico, também. eles beijam o médico? Todo mundo você vai receber beijo de todo mundo que você, né? Todo mundo. Uma coisa que me estranhei no Brasil, eu sempre falo sobre minha gravidez e meu filho, mas eu acho que é isso que eu tenho na minha vida agora. Mas muitas pessoas me tocavam minha barriga. Isso eu achei muito difícil. Eu não sabia como lidar, sabe? E quando o Jack era pequenininho, várias pessoas levantaram ele, né? Tiraram ele do carrinho e tal. Isso eu fiquei assim, ai meu Deus, não toca meu filho. Então eu acho que aqui na Irlanda as pessoas têm um pouquinho mais de medo de tocar as crianças dos outros. Sim. Cuidado, né? Isso é bom, né? Ninguém me tocou porque a minha gravidez era durante a pandemia, então... Sim, ninguém estava se tocando na época, né? Não. Agora essa questão do abraço, aperto de mão, eu estranhei aqui também, porque quando eu trabalhava numa empresa, no Brasil a gente todos os dias chegava lá e cumprimentava os colegas. Todo mundo, né? E aqui a gente aperta a mão quando é aniversário de alguém, né? Sim. Natal. Good morning, para todo mundo, se tem, né? Sim. Tipo, você abraça sua mãe todos os dias?
Nem eu. Não é nosso costume de abraço, tipo, claro que cheguei, eu dei um abraço grande, mas assim, é muito comum, assim, a minha sogra dá um beijo, um abraço, tipo, oi, sogra, tudo bem? De bom dia, né? Bom dia. Mas aqui a minha mãe e minha família, a gente não cresceu dando um abraço todo dia, beijo. Então eu realmente precisava me acostumar muito com isso, realmente. Sim. Mas então o que vocês acham? O que o brasileiro precisa aprender com os irlandeses? Uma coisa que eu falei uma vez, eu fiz um vídeo sobre isso. O que os brasileiros devem aprender com os irlandeses, para mim, era respeito ao horário. Tudo bem que os irlandeses não são, eu falei assim, os irlandeses não são alemães, Sim, não. né? Assim, pontualíssimos, mas um pouco mais do que o brasileiro. É difícil não generalizar, né? Mas aconteceu comigo no Brasil. Claro que não aconteceu com todo mundo e foi poucas pessoas, mas de marcar um encontro que não aconteceu. Que eu tava esperando aquele encontro e não cancelaram e foi assim, tipo, né? Vamos marcar. Sim, não, a gente marcou, né? Marcou, vamos se juntar na quinta? Sim, vamos. E daí quinta chegou e tava, né? Roupa pronta, maquiagem e basicamente ninguém respondeu no grupo mais e o encontro não rolou. Eu acho que isso, tipo, não é uma coisa cultural, mas eu acho que na Irlanda, se você faz isso, a gente fica bravo com você. Assim, eu precisava ficar mais de boa. Assim, tá, tranquilo. Mas não tava tranquilo. Eu aprendi isso também com meu marido, né? Ele sempre me ligava, eu tô no caminho para casa. E para mim, se você fala que você está no caminho, se tô quase em casa, eu estou esperando, no máximo 5 minutos ele vai chegar em casa. E aí passou 5 minutos, falei, meu Deus, será que alguma coisa aconteceu com ele? Eu vou ligar. Ele falou, não, eu tô voltando, assim, tem um túnel aí que passa pelo caminho para casa. Eu falei, tô passando aqui. Para mim, isso não é chegando em casa, isso é longe, isso é 20 minutos. Então, assim, eu também aprendi muito cedo que quando um brasileiro fala que está chegando, que coloca uns 5, 10 minutos a mais. E aí tá tudo bem, né? Tá no banho ainda? Tô chegando. Tô no banho, famoso, tô no banheiro. Tô lavando o cabelo, tô quase na sua casa. E o que é que você acha que os irlandeses poderiam aprender com os brasileiros? Eu acho que, tipo, ao menos entre os irlandeses que eu conheço, a gente não tem costume tanto de falar sobre nossos sentimentos. Então, eu conheci muitos brasileiros. Primeiro dia que eu conheci a pessoa, me contou tudo sobre a vida, as dificuldades, tudo que rolou na vida da pessoa para você entender aquela pessoa. Na Irlanda, muitas vezes, tipo, a gente não vai te contar muita coisa, nem vai falar, tá tudo grand, sabe? Grand, mesmo que tá morrendo. Então, eu acho que, tipo, agora, né, desde que eu me mudei para o Brasil, muitos anos fora, eu introduzi mais abraços e mais conversas profundas com minha família. Mas, sabe, isso é talvez a questão da minha família mesmo. Mas eu acho que na minha família, nos meus amigos, a gente não tem esse costume de falar, tô com um pouquinho de ansiedade, ou tô meio depressivo, ou tô me sentindo mal. É sempre tudo grand. Concordo. Concorda? Concordo. Não é só a sua família, eu acho que a minha família também. Também eu aprendi a ser mais aberto com os sentimentos, emoções, sabe? Ser mais honesto também. Né? Se a Irlanda tivesse o clima do Brasil e o Brasil tivesse o clima da Irlanda, onde é que você moraria? Irlanda. Que o clima foi um fator decisivo para você. Muito. Foi por causa do clima que eu saí da Irlanda. Então, se o mundo muda e a Irlanda fica com um clima melhor, eu acho que eu voltaria. É difícil escolher, essa é uma pergunta difícil. Mas se também tivesse frio, todos os dias, vento e tudo mais em Floripa... Mas eu não acho Irlanda tão frio. não. Por favor, Eu né? não acho. Sinceramente, eu não acho tão frio. Sei. Eu também não acho Floripa muito frio também, assim, no inverno. Não, Floripa não é muito frio. Não, durante o mas... inverno é legal. É que nem aqui no verão. A grande maioria do verão é assim, né? Tipo, 20 graus, sol, um pouquinho de nuvens. Também o Brasil é enorme, né, gente? Assim, Sim. Santa Catarina tem um clima diferente do Ceará. Então, se a Irlanda tivesse um clima igual do Floripa, eu voltaria? Voltaria. Pra ver como é, aí... Eu ia querer continuar aqui. Qual foi uma gafe que vocês cometeram no Brasil? Na minha primeira visita para o Brasil, eu fui para Rio de Janeiro e tinha... vendedor na praia. Isso foi minha primeira experiência com pessoas tentando te vender coisas na praia. Então, eu estava tomando caipirinha como se fosse água e, eu precisava deitar na calçada depois, quando eu levantei, eu passei mal e eu estava tomando que nem uma irlandesa, mas no sol do Brasil. Então, eu acho que isso foi um gafe cultural total.
a Blau vai saber o que é, talvez os outros também, mas o Irish Goodbye. O Irish Goodbye é simplesmente você não fala tchau para, vamos supor, você está no pub, num lugar, e aí você está com os amigos, e aí você, eu acho que tá na hora de ir embora, mas eu não quero, assim, falar tchau para todo mundo. Então eu fiz isso, simplesmente vai embora. Sair fininho, você fala, né? Sim, sair de fininho. De fininho. Esse No Brasil a gente fala sair a francesa. Ok, the French. In Brazil it's the French. Então eu acho que essa foi uma. Agora, nossa, não vou conseguir lembrar todas. E você ofendeu as pessoas? Porque eu também, tipo, pra mim é mais... Porque na Irlanda as pessoas não vão te deixar ir embora. Se você falar, eu vou embora agora. Nem no Brasil. Eu vou comprar mais cerveja pra você, e fica toda uma dança pra tentar ir embora. Sim. Então, Nem no Brasil. Isso eu gosto de ir embora sem avisar. Eu achava que o Irish Goodbye é no telefone. Bye. Bye, isso também. 10. Adoro isso. Sabe uma coisa que me assustou aqui na Irlanda? É quando você vai sair com os colegas no pub. São 10 pessoas lá, então uma pessoa paga a rodada das 10 e depois a próxima tem que pagar a rodada das outras. E aí eu falei, cara, eu tô aqui querendo economizar dinheiro, né? Você tem que falar antes. Sim, não entra na roda. Não entra na roda. Mas eu... Sei Você lá, não sabia, né? Não, isso é uma coisa muito importante, porque eu ensinei isso para o Rodrigo no início, né? Que ele estava entrando em várias rodadas já, assim, coitado, saindo mais cedo. E eu falei para o Rodrigo, não, é assim, ou tu pega essa bebida e compra de volta, ou não entra. Compra duas bebidas. Que nem eu, que eu não bebo muito, você precisa manter o ritmo das pessoas, que muitas vezes o ritmo é muito velocidade para terminar a sua bebida. Então, para mim, eu nunca entraria numa rodada. Qual é a palavra ou a expressão do português do Brasil que vocês gostam? Para mim é simples. A palavra que eu mais uso, que eu peguei emprestado sem querer, é bar, né? Eu sei que não é todo o Brasil que usa, né? Mas meu marido usa muito e funciona para bar, coisa boa, coisa ruim, bar. Mas você usa certo? Você usa no momento correto? Não sei. Será? O Rodrigo está dizendo que sim. Então, sim. Bar, para mim, é uma coisa que eu acho que funciona em muitos lugares. É bem legal. E outra coisa que o Rodrigo usa, que eu acho muito bom, pois é. Vou falar isso agora. Pois é bom, né? Pois é. Pois é. Quando não sabe o que fala, fala pois é. Pois é. Que nem nossa Sherlock. Sherlock. Nossa, eu também uso muito isso. Equivalente em inglês, provavelmente eu soltaria um palavrão. Eu acho que eu falaria lads, sabe? Isso é uma coisa quando... lads. Bater o pé. Eu acho que eu usaria a palavra que começa com F. Eu acho que nós usamos mais palavrão, tipo, que de uma maneira não ofensiva do que no Brasil. Eu acho que, tipo, muitas vezes as pessoas estão usando esse palavrão como vírgula, sabe? Minha família, ao menos, usa bastante palavrão no dia a dia, sabe? Sem ofender ninguém, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que não vai traduzir. Pode então, não parecer ofensivo para alguém de fora que não sabe disso. Nossa, esse irlandês está usando um palavrão. Que é isso? Então, faz parte, né? Não, eu lembro uma vez que um amigo meu falou, he's a mad cunt sobre Rodrigo, né? Então, ele estava usando de maneira, tipo, para dizer que ele é muito divertido, legal, mas para uma pessoa, né, traduzir isso, tipo, não é legal. E em outro contexto, essa palavra é super forte. Sim, eu acho que o pior palavrão que existe, mas a gente usa, dependendo do contexto, como, tipo... como dizer que ele é um amigo legal. É mais fácil para um brasileiro fazer amizade na Irlanda ou para um irlandês fazer amizade no Brasil? Então, depende. Eu vejo que muitos brasileiros que falam para mim, eu moro aqui 3 anos, 2 anos, 1 ano, que seja, e ainda não tenho um amigo irlandês. E aí, assim, o que é um amigo? É um conhecido? É uma colega? Assim, eu, por exemplo, eu demorei 1 ano, 2 anos para ter uma amizade. Mas não era uma amizade de eu contava a minha vida para essa pessoa. Era, vamos tomar um café, tipo, para treinar português. Então eu me coloquei nas situações que eu podia conhecer pessoas. Mas em geral, acho que brasileiros são mais apegados, né? Você conhece um brasileiro, um dia, na próxima semana, você está na casa dele jantando. Isso é muito bom. Só que, assim, amizade, eu acho, assim, demora um pouquinho. Sim. Né? Sim, eu acho que desenvolver. Quando você é estrangeiro, você precisa fazer esforço para fazer essa amizade. Então, né, brasileiro chegando na Irlanda. Os irlandeses aqui já têm a família, os amigos, tudo feito.
eu indo para o Brasil, os brasileiros lá têm amigos, família, tudo feito. Eles não estão ativamente procurando novas amizades. Isso. Então, tu tem que, né, lembrar disso. Pode ir falar com o irlandês. Sabe que eu não tenho nenhum amigo irlandês? Eu estou procurando. Os irlandeses são amigáveis, mas eles não estão necessariamente ligados na sua experiência, sabe? Que você não conhece ninguém, que sua família não está aqui. As pessoas estão indo. E Irlanda é um lugar com tanto estrangeiro que você imagina que, tudo certo. Então, se você vai morar na Irlanda, Portugal, Espanha, Brasil, você precisa fazer esforço para encontrar novos amigos. Você como estrangeiro. Eu acho que é isso, porque no Brasil, ao menos, eu percebi que as pessoas começaram a me chamar de amiga no primeiro dia, sabe? Então, eu sou sua amiga, isso. Mas você não é necessariamente amiga da pessoa, né? Sim. Então, eu acho que o que eu fiz? Comecei a fazer jiu-jitsu. Quando eu morava no Chile, uma coisa que me ajudava, eu ia para centro de meditação. Então, você precisa fazer coisas que você faria no seu país e tentar, se expor nesses lugares, né? Rodrigo, meu marido, ele faz jiu-jitsu. Sempre que ele chega aqui na Irlanda, ele já tem uns amigos no jiu-jitsu, sabe? Então, você precisa não só ir no lugar, mas tentar falar com a pessoa, que não é fácil, mas isso é o trabalho. Para achar amigos estrangeiros, tem que fazer. Se amanhã vocês tivessem que voltar aqui para a Irlanda, o que vocês gostariam de trazer do Brasil? Quando estávamos vindo, o que você trouxe na mala? Coisas do Brasil? Eu trouxe para meus sobrinhos 2 garrafas de Guaraná, bolo de aipim, sabe, a mistura para fazer, leite condensado. Mas eu já sabia que eu podia comprar aqui, porque eu sei que tem muitas lojas brasileiras aqui. Sim. Mas era presente para eles, né? Porque eles me visitaram em outubro, eles adoraram o brigadeiro, naturalmente. Que você consegue comprar coisas do Brasil aqui. A única coisa que eu sinto falta, que eu não consigo pegar no Brasil, é chá. Sim. Sim, então, sabe, você vai, porque eu acho que você mora num país diferente, que não tem todas as coisas que você quer, você vai se adaptar, o ser humano vai se adaptando, mas levar para a Irlanda, sim, porque no Brasil a gente tem casa, nossa casa, tem nosso carro, tem nossa academia de jiu-jitsu, sabe, a gente tem nossa rotina lá. Então, teria que mudar e criar uma nova rotina e... Mas qual é o chá? Porque lá no Brasil tem chá também. Barry's. Não Are you é Barry's or igual. Lions? Não é igual. I'm Lions, mas eu gosto do Barry's também. Então, quando vocês vão para o Brasil, agora vocês vão levar bastante chá na mala. Eu vou levar uns 10 quilos de chá comigo. Atenção, funcionários da Receita Federal, vocês que adoram confiscar produtos aí, olha aí, fica de olho. E é difícil. A minha mãe já tentou várias vezes pelos correios normal, não chegou. Se chegou tipo 1 ano depois. O funcionário dos Correios estava lá, degustando. Tomando nosso chá irlandês. Então, hoje vocês estão felizes no Brasil. Muito. Muito. 13 anos e a avó? 5. 5 anos. Sim. Então, vamos conversar daqui a... quando vocês fizerem 20 anos. Sim, aham. Mas é engraçado porque eu tô falando mais inglês agora naturalmente com minha família, a minha língua tá... Sim, Às aham. vezes, então, tipo, 5 dias atrás eu tava no Brasil, não tava acontecendo. Agora é só pra você ver, né? Quanto mais menos você pratica, atrapalha, né? Não, você vai perdendo facilmente. Mas vocês falam muito bem, parabéns mesmo. Muito obrigada. Obrigada. E é isso. Galera, as duas são professoras de inglês, então vou deixar o endereço delas aqui na descrição também, para vocês conferirem lá. Não é isso? Por favor. Então, gente, deixa o like aí, não esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui no Bold a gente conta histórias de brasileiros e também de irlandeses que tomaram a decisão ousada de sair do país. Eu queria dizer muito obrigada por nos aceitar como estrangeiros no seu país. É muito legal. Eu sempre acho uma curiosidade quando eu conheço pessoas novas, que as pessoas ficam curiosas. Você é da onde? Quer saber mais? Eu acho que isso é muito legal. Não é todo país que é assim. Então, sim. E muito, muito obrigada para esse jeitinho que vocês fazem com meu filho, que eu acho muito, muito fofo, né? Todo mundo cumprimentando ele em todo lugar. Então, essas coisas, né, faz toda a diferença no dia a dia, eu acho. Absolutamente, concordo com a Bló. Eu considero agora o Brasil meu lar. Sim, né? também. Assim, eu tenho o Brasil, tenho a Irlanda e aí estou muito feliz. Eu espero ser feliz por muito mais tempo ali, se Deus quiser. Sei. Boa. Valeu, galera, então. Tchau. Tchau.